Mateus capítulo 6, versos 19, 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos que estão em casa, procura aí na Bíblia, abre. Você que talvez não seja da nossa igreja, da nossa cidade, pegue qualquer Bíblia. Se for Bíblia, vai lá no Novo Testamento, procura Mateus, procura o capítulo 6 e os versos 19, 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e os ladrões não escavam e nem roubam. Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus. Queridos, são 3 versos, breve, são palavras de Jesus, porque no Novo Testamento, né, existem algumas frases, algumas palavras que foram faladas direto de Jesus, como particularmente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que são capítulos que eu tenho um carinho muito grande, não só porque são palavras de Jesus, mas são ensinamentos fantásticos para o ser humano. Jesus estava nos seus ensinamentos, no que se conhece do Monte das Oliveiras, ou seja, qual for o monte, mas ele estava ensinando os seus seguidores. E ele trazia várias temáticas sobre oração, sobre dar esmola, sobre justiça, vingança, juramento, adultério, amor ao próximo, luz, trevas, senhores, caminhos. Era um momento de ensinamento direto do mestre para seus seguidores. E esses 3 versos aqui, Jesus vai falar sobre os tesouros. E aí ele destaca algumas questões materiais que na época servia de tesouro, né? E como, por exemplo, a própria roupa em si, né? Os linhos finos, servia como tesouro, porque era algo que era rico, né? Naquela época. Algumas roupas, alguns lençóis, eram especificamente de pessoas que tinham condições econômicas melhores, né? Como por exemplo, os metais também, era algo que era muito rico da época também, metais, o ouro, a prata. Então isso era tesouros da época e que as pessoas juntavam para si. E aí Jesus traz esse ensinamento nesses 3 versos, e ele traz uma afirmativa, algo muito contundente e de alguma forma até exortativo, quando ele nos diz de forma direta: não acumulei para vós tesouros sobre a terra. E aqui já falei que os tesouros são esses que falei: prata, bronze, ouro, essas roupas finas que existia ainda, não se tinha tanta circulação da moeda, do dinheiro em si, mas essas questões materiais serviam de dinheiro, e eles colocavam dentro da sua casa. Não tinha bancos, e ele guardava nas casas, e as casas eram construídas de barro, e era muito fácil de cavar a parede. Por isso ele diz que não deve juntar, porque essas coisas, esse tesouro na terra. E ele fala da traça, logicamente no contexto a gente percebe que a traça é um bicho que dava na seda e que roía a seda e comia toda a seda. Por isso que eu falei que, enfim, alguns lençóis, como os lençóis de seda, os lençóis finos, era atacado pela traça, né? Enfim, e também os metais eram atacados pelo ferrugem. Por isso Jesus diz: não juntei para vós tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam, porque eles guardavam esse material dentro das suas casas, e as casas eram feitas de barro, muito fácil, muito simples de ser cavado, de ser arrombado e levar todo aquele tesouro. O verso 20 continua Jesus dando agora uma solução. Ele diz, ele dá uma negação, dizendo que a gente não deve juntar esse tipo de coisa, os tesouros sobre a terra. E no verso 20 agora ele traz uma explicação, quando ele diz: mas ajuntai para vós tesouros no céu. E ele diz que no céu a traça, ela não consegue alcançar, né? A traça nem a ferrugem consegue alcançar o tesouro, e os ladrões também não conseguem escavar e nem conseguem roubar. E ele fecha esse ensinamento no verso 21, quando ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração.
E eu gostaria de me empreender nesse verso 21, eu poderia, nesse mesmo verso 21, levantar aqui uma pergunta, porque Jesus traz uma afirmação, sabe? Eu gostaria de fazer uma exclamação, sabe? Também nisso, dentro de uma pergunta, quando ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu poderia te perguntar nessa noite, aonde está o seu tesouro? Aonde está o teu tesouro? E nós vivemos, irmãos, queira sim, queira que não, por mais que alguns países têm governos diferentes, democráticos, socialistas, capitalistas e etc., mas de um modo geral nós temos a influência do capitalismo, né? Onde nós precisamos buscar, somos ensinados a ter. No Brasil nem tanto, mas no país do primeiro mundo os filhos são educados economicamente desde cedo, eles são instruídos a trabalhar a gestão financeira na sua vida, e de buscar, e de querer. Você vai nos países orientais, as crianças trabalham nos negócios da sua família, desde cedo, não tem esse negócio de conselho tutelar, de não sei o quê, as crianças são influenciadas lá no mundo oriental, são assim desde criança. Enfim, nós temos essa influência global, de que nós temos que buscar, nós temos que ter, nós temos que ir atrás, e temos que fazer fortuna, temos que ter casa, temos que ter carro, temos que ter um bom trabalho, e temos. Os pais sobrecarregam os filhos, no sentido de que também eles têm que ter, eles têm que buscar, e aquela coisa toda, a mídia também, enfim. Há uma influência geral de que de alguma forma ou de outra, nós temos que ter os nossos tesouros. E esses tesouros são particularmente materiais. Como sociedade, a gente não foge dessa regra, não tem jeito, não tem jeito. Nós somos influenciados, ensinados e obrigados a buscar, a querer ter tesouro na terra. Isso é um fato, irmãos. Eu não acho nem polêmico, eu acho que isso é um fato, ponto. Porque é assim que é a sociedade. E quem não busca fica para trás, e sei lá, tantas coisas que a gente vê de desigualdade social, enfim, que são outros assuntos que vai, sabe, decorrer desse assunto da busca do poder, do querer, do ter, do ajuntar o tesouro, e nós somos ensinados dessa forma, desde que mundo é mundo, sempre foi assim. O homem sempre buscou querer ter, juntar bens, particularmente bens materiais. E aí eu te digo e te pergunto, onde está o teu tesouro? O que é o seu tesouro? Eu quero deixar claro, irmãos, que não é proibido ter as coisas. Eu não sou contra em ter as coisas, quero deixar isso claro. Não estou aqui fazendo apologia a uma negação financeira, e agora nós vamos virar franciscanos e vamos andar de roupa marrom, de sandália havaiana, vamos raspar a cabeça, vamos fazer um voto de pobreza. Não é isso, não estou falando disso, né? Não estou dizendo isso. Precisamos, nós temos necessidades, nós precisamos buscar isso com trabalho, dignidade, com força, com coragem, porque nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos de um carro para, sabe, transporte, para ir de um lado para o outro. Logicamente a gente não é obrigado a ter, mas enfim, nós precisamos, temos necessidades, mas não é isso que eu estou falando. A pergunta é muito clara: onde está o teu tesouro? Jesus nos ensina, irmãos, que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E aí Jesus faz essa analogia, ele traz a metáfora do coração, e ele coloca o coração como algo que guarda aquilo que é mais precioso. E agora não é mais na casa que os ladrões escavam, mas agora Jesus diz que o tesouro está guardado no coração. E o coração, órgão humano, os irmãos conhecem, que eu achava há muito tempo que era o principal, mas é um dos principais, que o principal é o cérebro, porque não adianta, se parar o cérebro acabou, pode bater coração, mas morte cerebral aí não tem jeito. Por isso que o mais importante é o cérebro, o segundo é um coração. Mas ele tem uma importância fantástica, sabe, no corpo humano, a responsabilidade de bombear, os batimentos, etc., que nos mantém em movimento. E, de fato, essa metáfora cai muito bem
Por isso que Jesus sabe o que é que faz dentro daquilo do que a gente guarda nele, no coração. No Antigo Testamento, ele era colocado como o responsável pelos sentimentos. Por isso que Jesus faz jus do coração onde está o tesouro. Porque desde o Antigo Testamento, o povo judeu, ele tinha o coração como responsável pelos sentimentos. Hoje não. Hoje nós entendemos que os sentimentos, quem é responsável pelos sentimentos é a alma. Para aqueles que acreditam na tricotomia, lógico. Mas a alma ela é responsável por sentir as coisas. Né? Mas no Antigo Testamento eles acreditavam piamente que o coração era responsável por choro, por qualquer tipo de sentimento. E por isso nele se guardava as coisas mais preciosas que existia. Provérbios 16 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, né? Então vê como é que o Antigo Testamento lidava com a ideia de coração, que o plano também não era pensado na cabeça, mas era no coração. O coração era o principal, nele se tinha tudo no Antigo Testamento. Mas Jesus traz essa ideia de dizer que nesse coração está guardado o nosso tesouro. E do coração, irmãos, é onde nasce certamente os desejos, as vontades pelas coisas, no sentido da emoção, no sentido de você querer as coisas. Por isso que Jesus diz isso. E aí a Bíblia ainda vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. De novo, o coração. Tanto no falar como no guardar o tesouro. E o nosso coração, além disso, ele é muito traiçoeiro. Que a gente não deve confiar nele também. Então, como ele tem uma importância grande, tanto nos sentimentos, na emoção, nas escolhas, e a Bíblia ainda diz que nele guarda-se o nosso tesouro. E Jesus nos ensina que a gente não deve guardar tesouro na terra. E por que a teimosia de querer guardar o tesouro na terra? Onde Jesus traz a negação e afirmando que não deve se fazer isso. Você não deve juntar tesouro na terra, porque ele diz que de fato vem, a traça e a ferrugem corrói, ainda vem um ladrão e acaba, irmãos. E ainda detalhes, que ainda vem a morte, e com a morte acaba tudo, e aí aquilo que você juntou já era, não faz sentido nenhum. E por não fazer sentido, por isso que Jesus disse, não junte na terra, porque não faz sentido juntar tesouro na terra. Os irmãos já pararam para pensar, irmãos, que não faz sentido. E agora eu me lembro do sábio, né? O próprio Salomão escrevendo tanto Provérbios como Eclesiastes, ele falando sobre a vida. E Salomão, além dele ser, na época, o homem mais inteligente, é um dos mais influentes do mundo na inteligência até hoje. E foi o homem mais rico do mundo do seu tempo, né? Na época. Acabou o restante da sua vida dizendo que a vida era uma ilusão. Que a vida era o mesmo que correr atrás do vento. Como pode um homem afirmar essa verdade? Um homem que era rico, o mais rico do mundo, a inteligência sobrenatural, porque veio de Deus. Foi algo que ele pediu a Deus, e Deus deu a ele uma inteligência sobrenatural. E ele acaba o resto da vida dizendo, olha, a vida é como correr atrás do vento. Não faz sentido nós fazemos algumas coisas como o ser humano fazemos. E a Bíblia nos alerta a respeito disso. Correr demais, trabalhar demais, buscar demais, juntar demais. A Bíblia é muito clara e taxativa nesse sentido. Não acumulei para vós tesouro sobre a terra. O apóstolo Paulo nos ajuda nesse sentido quando ele diz, olha, eu não quero muito. Não quero que Deus me dê muito para viver. Porque se Deus me der muito para eu viver, eu vou me esquecer de Deus. Porque eu vou querer usufruir desses bens. E aí eu não vou ter tempo para Deus e vou me esquecer de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, mas eu também não quero estar ali com escassez, com coisas faltando dentro de casa. Por quê? Porque eu vou estar reclamando de Deus. Porque Deus não manda, porque eu estou passando fome, porque estou tendo necessidade, Deus não me ajuda. E também eu não quero escassez. Mas Paulo nos dá um conselho muito claro. Ele diz, eu quero o suficiente para que eu possa viver a cada dia. Está aí o segredo de poder viver
sabe? Principalmente no momento tão complicado que a gente está vivendo. Não estou falando só de pandemia, irmãos, por favor, mas eu estou falando de desemprego, de economia, de tudo que está acontecendo. E a Bíblia nos orienta. Eu quero novamente estar lhe falando: cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Muito cuidado, porque Jesus mesmo disse: não acumule tesouro sobre a terra. Acumular tesouro requer tempo, requer dedicação, requer, irmãos, a responsabilidade, requer muitas vezes até a nossa própria vida, porque nós temos que lutar e muito para juntar tesouros. Nós temos que nos dedicar e encher o nosso coração e a nossa mente disso. Encher, a nossa boca só vai falar disso. Isso vai ocupar o nosso tempo de uma forma que a gente vai viver correndo o tempo inteiro atrás de juntar. E tem gente que nem consegue. Tem gente que consegue. Tem gente que não consegue. E os que conseguem juntar, a gente pode dizer ótimo, Jesus estava errado. Eles juntaram. Vem a traça, a ferrugem. Mas eles conseguem. Eles hoje não guardam mais nas casas que era de barro. O ladrão entrava, não, agora tem cofre. E não pode entrar. Jesus estava errado, eu posso juntar agora. Tem banco que eu posso lançar lá minhas contas bancárias e aí ninguém pode tocar, não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem nada. Mas aí vem a morte. E não tem jeito, queridos. Não faz sentido. Cuidado o que você está fazendo com a sua vida. Sabe? Não queira juntar a ponto de você fazer da sua vida só isso. Sim, só isso. Porque a gente vê tanta gente rica, querido, sabe, em depressão, sabe, cometendo suicídios. Quantas pessoas importantes a gente viu aí na sociedade, de cantores famosos, políticos, de pessoas influentes na sociedade, com menos esperou, estava lá, suicidou. Sabe, é muito triste essa situação, porque não faz sentido a gente querer viver só para juntar. Por isso Jesus afirma: não ajunte tesouro na terra, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar, porque vai chegar um tempo que você vai ser feito Salomão. Não faz sentido. Eu corri tanto, trabalhei tanto, de madrugada, de manhã, fiz o que eu pude. E no final você acaba sem nada, porque nessa vida não faz sentido. O nosso tesouro não está aqui. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito, querido. Eu não sei o que é que você está fazendo da sua vida, qual é a prioridade, qual é o seu tesouro, o que é que você tem feito para preencher esse teu coração. Eu não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite que a primeira coisa que Jesus diz é: cuidado o que está fazendo com a sua vida. Não junte tesouro na terra. Seja honesto e peça ao Senhor o básico. Ah, pastor, o senhor... Sabe, não é eu, é o que a Bíblia diz, que senão a gente vai estar fazendo o contrário. É interessante que esse texto, mais à frente, quando Jesus fala no verso 25, ele diz que a gente não deve andar ansioso. E aí vem uma coisa, a ansiedade. Porque para quem vai acumular tesouro, ele fica ansioso. Essa pessoa, ele vai dormir e vai acordar pensando em números, pensando em dinheiro, pensando no trabalho, nem dorme direito, não tem nem mais vida. E aí vem, olha, te laça de uma forma que você não tem mais vida. Quando você menos espera, a sua filha já está casando, você nem notou, nem brincou com ela. Quando menos espera, teu filho está na faculdade, arrumando emprego, você nem brincou com ele. Porque essas coisas consomem, irmãos, a nossa vida. Não é que eu não possa ter, é que eu não possa viver só para isso. Mas Jesus diz no verso 20: mas juntai para vós tesouros no céu. E Jesus garante, irmãos, é palavra do próprio Deus: não tem traça, nem ferrugem, e nem ladrão, e nem tem morte. Porque aquilo que a gente ajunta para o céu, nós vamos usufruir no céu eternamente. Porque no céu não cabe coisas materiais, mas espirituais. Porque é Jesus que nos dá a dica para juntar as coisas no céu. E não seja teimoso, mas seja, sabe, flexível à voz do Espírito. O que Deus quer que a gente faça é juntar tesouros para o céu. Não tem ladrão, a gente não fica ansioso.
Porque Deus sabe da nossa necessidade. Lá no verso 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Juntar tesouro, sabe? Roupa, dinheiro. O verso 32 diz: porque é os gentios que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. Mateus capítulo 6, verso 32. Deus sabe da sua necessidade. Então não ande ansioso, não fique preocupado, não corra, não perca o seu sono. Lembre que o pouco com Deus é muito, é tudo. Mas o tudo sem Deus não é nada. É por isso que tanta gente com tanto dinheiro não vive feliz. Salomão tem razão, não faz sentido. Pode ser o homem mais rico do mundo, morreu, acabou-se. Ou se não vem um hack desse da vida aí, entra na conta bancária dele, rapa tudo, que acabou-se. Não tem jeito, irmãos. Por isso o conselho de Jesus: não junte, não adianta você estar, sabe, volto a falar e quero deixar claro, não é que você não possa ter as coisas, mas é você dedicar a ponto de encher o teu coração. Por isso ele diz no verso 21. Mas ainda no verso 20 ele diz que nós devemos juntar tesouros no céu. Lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. E ele conclui, eu também quero ir para o final, quando ele diz: porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E aí nos entrega. E porque o texto também vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Nos entrega. Mesmo que a gente não queira, a gente só fala daquilo. Não tem jeito. Não, porque isso, porque está lá a pessoa se entregando. Não precisa nem você perguntar a ela onde é que está o tesouro, porque ela vai dizer. No dia a dia a pessoa vai dizer: está cheio, aquilo ali está cheio, consumindo a vida dela, só pensa naquilo, só quer aquilo e, sabe, esquece da vida, esquece de Deus, esquece de tudo, esquece até que tem, sabe, que tem ferrugem, esquece até que tem as traças, esquece até que tem ladrão, esquece até que tem morte. Trabalha, busca tanto isso como se fosse viver eternamente. E aí Jesus diz: onde é que está o teu tesouro? Teu coração está cheio de quê? O que você tem falado? O que é que você tem feito da sua vida? Você tem enchido o seu coração das coisas de Deus? O seu tesouro são espirituais ou materiais? O que é que você tem feito na sua vida espiritual até aqui? Você tem guardado tesouros espirituais para o céu? Como Jesus disse: mas juntai para vós tesouro no céu. Você tem feito isso? Você já parou para pensar como o seu coração tem respondido a isso? Você pode me perguntar: pastor, mas como é que se junta tesouro no céu? Eu posso te responder, queridos, apesar que a própria Bíblia já responde por si só, mas eu posso te lembrar do que a Bíblia diz sobre a oração, sobre ler a palavra, que são tesouros espirituais, sobre ajudar o próximo, são tesouros espirituais. O bom samaritano, ele fez isso. Aquele homem, sabe, parou tudo. Ele era um homem de negócios, a Bíblia diz. Ele era um homem de posses, a Bíblia diz. Mas ele parou o seu tempo. O trabalho ficou em segundo lugar. Quando ele viu uma vida ali jogada no chão, ele parou, ele para tudo. Por uma vida ele para tudo. Isso é precioso, isso é riqueza, isso é tesouro, irmãos. Vidas, pessoas, gente. Isso é que é a riqueza: ajudar alguém, orar por alguém, abraçar alguém, amar alguém, ajudar alguém. Isso são riquezas espirituais, são tesouros que ninguém rouba de mim nem de você. Quando a gente começa a se dedicar a isso, se dedicar muito mais do que se dedica no trabalho, mas se dedicar às coisas de Deus, que nos faz juntar tesouros para o céu, que ninguém tira das nossas mãos. Não é um iPhone não, queridos, mas é vidas preciosas, que vale muito mais do que um iPhone. É isso que Jesus quer de nós: juntar tesouros para o céu. Como estava falando do samaritano, ele para o seu tempo, talvez ele parou o seu trabalho, talvez ele perdeu o seu investimento, o seu contrato lá na frente que ele ia fazer, mas ele para aquele homem, coloca na sua carroça, leva para um hotel e conversa lá com o dono do hotel: olha, deixa ele aí, cuida dele, investe nele, tudo que precisar ir, que gastar, quando eu voltar eu pago, mas ele está comigo, cuide dele. Que lição de moral!
Mas os irmãos sabem que nessa história passa lá os levitas, que não é só os músicos, né? Mas eram aqueles que trabalhavam no templo. Era o faxineiro, era o porteiro, era o músico, era o cantor. Passa lá esse pessoal religioso. E o texto diz que eles passam de longe, não para ajudar. Porque eles estavam preocupados com a sua religiosidade. Passa lá, sabe, o sacerdote, o pastor, o padre, ou seja lá quem for o líder religioso, que também passa de longe, preocupado com a sua vida religiosa. E perdem a oportunidade de juntar tesouro no céu. Então o tesouro no céu, querido, está nisso, está em praticar o amor ao próximo. Está em praticar aquilo que Jesus coloca dentro de nós, para a gente dar aos outros também, a vida eterna, a salvação, o evangelho. São ações que a gente aplica para o banco do céu. Quando a gente cuida das pessoas, quando a gente ama as pessoas, quando a gente está cuidando da igreja de Cristo, do reino de Deus. Isso sim acumula esses tesouros espirituais, é o que Jesus está dizendo. E que muitas vezes está ligado ao que o Senhor Jesus diz no verso 21. O que está no coração. Mas aí complica. Porque aí o coração é traiçoeiro. Ele nos entrega. Sabe daquela pessoa, Corinthians, São Paulo, Flamengo, não sei o que, pronto. Está lá se entregando ele. O negócio dele é futebol, não tem jeito. Está na boca dele o tempo inteiro ali. O evangelho, sabe, 100.000 palavras que ele falar, se falar uma de Jesus é muito. Mas aí o São Paulo, o Corinthians, não sei o que, o coração está lá pulsando, jogando para fora o que é interessante, o que é importante, qual é o tesouro dele. Mas o crente, quando faz do reino seu tesouro, o coração dele vai pulsar por vidas. Ele vai estar pensando o tempo inteiro como salvar as vidas. O meu pai não é crente, eu preciso ter uma forma de eu, falar do evangelho para o meu pai, para a minha mãe. Eu preciso falar do evangelho para meus colegas do curso, da faculdade, da escola. Eu preciso pensar alguma coisa na igreja para a gente alcançar mais vidas. O coração dele vai pulsar o evangelho, o amor pelas pessoas. Aquilo que Jesus fez. Qual tem sido o teu tesouro, queridos? Qual é a prioridade do teu coração? Sabe? E aí, o Salmo 37, verso 5 nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sua necessidade, Deus vai fazer. Corrobora com o verso 33 do livro de Mateus, ainda capítulo 6. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus quer falar aos nossos corações nessa noite, que nós devemos encher esse coração de tesouros espirituais. Ame vida, ame pessoas, ore, visite, cuide, acompanhe alguém, faça um bem, exercite aplicações espirituais. Eu quero fazer uma analogia aqui, guarde lá no banco do céu o seu dinheiro lá, a sua oração por alguém, ajudar lá alguém a atravessar a pista, ajudar uma senhora ali, levar uma sacola para ela. Isso é evangelho, queridos. Encha seu coração das coisas do reino. Deixe Deus usar a sua vida das coisas do reino. Esvazie seu coração dos tesouros da terra. Não faz sentido, acaba, passa. O ladrão vem e leva, querido, você não termina nem de pagar. Acaba com tudo, não tem jeito. Vem uma tempestade, derruba a tua casa de uma hora para outra, acabou. Você passou não sei quantos anos para pagar a casa, enfeitou a casa todinha, botou lá porcelanato, não sei o quê. Teve um terremoto, derruba tudo, acabou. Não faz sentido juntar tesouro na terra. Não faz sentido dedicar uma vida inteira para coisas materiais. Não faz sentido. Por isso, dedique seu tempo, sua vida, tudo que você tem, para as coisas espirituais. Junte tesouro no céu. Não chegue no céu de mão vazia. Não chegue diante de Jesus com mãos vazias. Mas junte. E no dia do juízo, você entrega lá: Senhor, está aqui meus bens. Eu orei por alguém, ajudei alguém, chorei com alguém, visitei,
me dediquei, Senhor, para as coisas espirituais. E Ele sabe disso. Por isso Ele fala aos nossos corações nessa noite: onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração não está na direção das coisas de Deus, sabe, direcione ele para as coisas de Deus. Se o teu coração talvez esteja indo em outra direção, peça a Deus para que Deus traga ele novamente para a direção do reino, para o foco que é Jesus. Para que você possa, a partir de hoje, nunca é tarde, nunca, mas a partir de hoje, você ora conosco agora nesse instante, dizer: Jesus, me ensina a juntar tesouros no céu. Já trabalhei tanto para mim, já me dediquei tanto, mas a partir de hoje eu entendi tua palavra e eu quero começar de agora a juntar tesouros no céu, porque eu sei que eu não vou me arrepender, porque são tesouros eternos. Tesouros eternos. Amém? Vamos orar nesse instante.